E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de algoritmos e programação de computadores 1. E agora nós vamos falar de qualidade para a escrita de software. Assunto muito importante não só para essa disciplina, mas em toda a carreira profissional de vocês. Então já vai dando seu like aí e não se esqueça de se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Então, o que seria um código de qualidade? É aquele muito bem feito, com uma lógica clara e eficiente e que também é facilmente entendido por outros seres humanos. Vale lembrar que todo o código ele é feito por uma equipe e trabalhado também por muitas pessoas dentro de alguma organização. Então, nós também devemos utilizar comentários para melhorar o entendimento desse código. O que motivou toda a teoria que eu vou apresentar aqui de modo bem rápido? Que a pessoa que escreveu não deve ser a única a poder ler o código com eficiência. E para isso, a gente vai utilizar regras simples, bem simples, que vão ajudar nesse processo de compreensão. Utilizando também padrões, isso como consenso, e também nós vamos utilizar regras básicas em várias linguagens. Seja o C#, seja o Java, COBOL e assim por diante. Mais razões aqui para termos códigos limpos e de qualidade é que 80% do tempo nós utilizamos para a manutenção, seja para fazer correções em um software ou também para melhorar algum aspecto dele. Então, quase nenhum software é mantido apenas pelo primeiro desenvolvedor ou pela primeira equipe de trabalho. E para isso, como eu já falei, nós vamos nos valer de convenções de código, melhorando a legibilidade do mesmo. Outro aspecto é, se o código é fornecido junto com algum sistema, comercializado com algum software, aí a gente tem que ter mais qualidade ainda. Aqui eu tenho um exemplo e vou mostrar vários nesse vídeo. Aqui não houve sequer o pulo de linha, que é fundamental para o entendimento. Então faltam as tabulações da indentação, então aqui ele está correto. A gente consegue bater o olho e entender. Esse de cima está realmente ilegível. Aqui mais orientações. Os comentários, eles não devem ser óbvios, eles devem acrescentar alguma coisa e não simplesmente falar o que está sendo mostrado no comando. Então aqui, ó, a área vai receber multiplicação de B vezes o H. Isso eu já estou vendo apenas lendo aqui o que está escrito em código. Não precisa desse comentário. Esse outro comentário, aí sim, ele está mostrando a lógica de negócio. Ou seja, há um cálculo da área do retângulo. Se bem que essa variável área, esse é um ponto que eu vou falar mais adiante, mas apenas mostrando já para vocês, esse próprio nome da variável, e a gente deve utilizar isso, já mostra o que ela significa. Aqui, ó, o B tá difícil de entender, o H também, se bem que o H, em aspectos matemáticos, as pessoas usam muito para altura, aproveitando um padrão da própria matemática, é isso que a gente falou anteriormente. Outro exemplo aqui, mau exemplo, na verdade. Aqui um código da linguagem PHP e um comentário. Não pode ser vazio nem nulo. Isso aqui está mostrando exatamente o que está aqui, ó. E ainda foi escrito de uma maneira bem clara. Aqui nós temos a chamada da função empty, que verifica se a variável está vazia ou não. Então aqui, ó, se não for vazia a variável name, ou se também não for nula, esse ponto de exclamação significa uma negação, então aqui não precisa desse comentário. Ele está inclusive poluindo esse código, então comentário nem sempre é bem-vindo, principalmente nesses casos em que o comando, o trecho é óbvio. Então aqui nós temos um livro que fala tudo disso, então se vocês quiserem aprofundar nesse assunto, eu vou indicar o Código Limpo ou Clean Code e vocês vão poder aí mergulhar a fundo nesse assunto e melhorar também o código de vocês. Isso é bem legal. Então, apenas lendo aqui um trecho, mesmo um código ruim pode funcionar, ele funciona. No entanto, se ele não for limpo,
pode acabar com a empresa de desenvolvimento. Se você gastar muito tempo na alteração, então fica caro e é um trabalho aí perdido que poderia ser otimizado. Então, perdem-se a cada ano horas incontáveis e recursos importantes devido a um código mal escrito. Então, o código mal escrito traz prejuízo para as empresas. Aqui outro livro interessante para vocês se aprofundarem no assunto é o de título Trabalho Eficaz com Código Legado. E eu vou ler aqui um trechinho. Ele tem um custo também acessível. Então, aqui ó, seu código é fácil de alterar? Você recebe feedback quase instantâneo quando altera? Você o entende? Se a resposta de alguma dessas perguntas for não, você tem um código legado, um código antigo, ruim, e ele está consumindo tempo e dinheiro de seus esforços de desenvolvimento. Mais exemplos aqui, ó. Faltam os espaços em branco, é difícil do ser humano bater o olho e ver o que está sendo feito. Olha a diferença, ó, nesse contra-exemplo para o exemplo aqui nessa segunda linha. Mais uma orientação aqui, escolha nomes representativos para as variáveis, é o que eu estava falando no trecho anterior aqui desse vídeo. P recebe C mais L. Olha como está ruim, precisa até no comentário para explicar essa soma num determinado negócio. Mas se você utilizar um nome representativo para cada variável, aí nem precisa do comentário. Esse aqui é o que deve ser feito aí no melhor caso. Preço recebe custo mais o lucro. Tá vendo? Como você bateu o olho e compreendeu o que está sendo feito. Mais orientações aqui. Utilize um comando por linha. Não tentar colocar muitos comandos na mesma linha. Utilizar os parênteses para melhorar a compreensão e evitar erros. E utilizar a indentação, o recuo de texto. Vale lembrar que tem também vídeo nesse canal onde a gente utiliza o Eclipse, que é uma ferramenta de desenvolvimento, para colocar a indentação de modo automático. Então, várias ferramentas ajudam os desenvolvedores a indentar o código. Ou seja, não tem desculpa para você ter um código mal formatado. Agora, algumas dicas sobre os nomes dos arquivos. Mesmo que a linguagem não exija, você deve colocar aqui o sufixo. Isso vai ajudar na hora de você bater o olho em cada arquivo e ver do que ele se trata, do que ele faz, qual o seu tipo, e também ter no diretório um arquivo chamado README, que ele vai falar o que aquela pasta ou diretório faz. Outro conceito super importante é o DRY, que é um acrônimo que significa Don't Repeat Yourself, não repita a si mesmo, e é um conceito que diz que cada parte do conhecimento do sistema deve possuir apenas uma representação, deve ter uma conceituação única, evitando assim a ambiguidade do código. Em outras palavras, resumindo, não deve existir duas partes do software que desempenham a mesma função, ou seja, o famoso copiar e colar no código, Ctrl+C e Ctrl+V. Então, vai uma dica aí. Se você estiver utilizando muito Ctrl+C e Ctrl+V na sua codificação, você está repetindo o código e não está legal. Crie uma função e faça chamadas a essa função. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço e não se esqueçam de dar o like e também de se inscrever em nosso canal.